Abra sua Bíblia comigo. Open your Bibles there with me. Aleluia. Hallelujah. Mais uma vez One more time. em Atos dos Apóstolos, Acts of the Apostles, capítulo de número 2. chapter 2. Glória a Jesus. Glory be to Jesus. Seguimos falando sobre guiados pelo Espírito Santo de Deus. I speak of how to be guided by the Holy Spirit of God. Se você não acompanhou as últimas mensagens, If you didn't see the last couple messages, você pode checar nas redes sociais da igreja. I highly recommend that you do online. Todos os domingos Every Sunday, nós estamos falando sobre guiados pelo Espírito Santo. we have spoken of the Holy Spirit. E existem reuniões And there are services que a nossa fome nos leva mais além. where our hunger for Him takes us a little further. Eu perguntei uma vez ao Senhor, I asked the Lord one há time, muitos anos atrás, many years ago, qual era a diferença entre as pessoas que parece que recebiam mais do que as outras. why there was such a difference between some people receiving more of the Holy Spirit than Eu others. disse, Deus, por que algumas pessoas parecem que recebem mais da sua presença do que as outras? I said, God, why does it seem like some people get more of the Holy Spirit than other people? E o Senhor me disse assim, And the Lord told me, quanto maior o mergulho na minha graça, the greater the dive in my grace, mais eles vão transbordar. the more they shall overflow. Quanto mais grato eles forem The greater the gratitude pelo que eu liberei sobre eles, and what I have set free upon them, mais eles vão me encontrar. the more they shall find me. Então, para algumas pessoas, So to some people, é muito básico. it's very basic. Já estou indo lá. And no, I'm already going. Para outros, To others, ele precisa vir e adorar. they need to worship. Já para alguns, To some, eles precisam vir e mergulhar. they need to dive. Quanto mais grato você for, The more grateful you become, maior vai ser essa expressão do toque dele. the greater the expression of His touch. Amém? Amen? Atos capítulo 2, versículo 4. Acts chapter 2 verse 4. Ouça esta palavra, Hear this word. guarde ela aí no seu coração. Keep it in your heart. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. E todos foram cheios do Espírito Santo. And they were all made full of the Holy Spirit. Levante o rosto e preste atenção. Now lift up your face, look over here. Estrategicamente, Strategically, eu estou preparando a sua vida, I wish to prepare you, estou preparando você prepare your life, para uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. to have a supernatural moment with the Holy Spirit. É isso que eu tenho feito domingo após domingo, This is what we've been working towards every Sunday, enquanto eu vou ministrando sobre você. each time I minister over you. Se você está aqui desde a primeira ministração If you're here since the first service, sobre o Espírito Santo, about the Holy Spirit, coisas sobrenaturais já devem estar acontecendo aí com você. supernatural things are already ongoing with you right now. Então veja que algo incrível nós temos aqui. So see what incredible thing we have here. Thierry falou de coisas bem complexas que estão acontecendo no mundo hoje. Jahi spoke of some complex things that are happening in the world right now. E diante de todas as crises que já estão estabelecidas no mundo, And is standing before all established crisis in the world. nós como filhos de Deus, We as children of God, devemos saber que a única maneira we understand that the only way de vencer todas as adversidades que estão aí nesse mundo, of overcoming all adversity in this world, eu falo do pecado, I speak of sin, falo da maldade, I speak of evil, eu falo de todas as ações de maldade. all actions of evil. Só existe uma forma de nós vencermos tudo isso: There's only one way to overcome this. permanecermos cheios do Espírito Santo. To remain full of the Holy Spirit. Nós estamos lidando com ferramentas espirituais. We are dealing with spiritual tools. Permanecermos cheios do Espírito Santo. Remaining full of the Holy Spirit. A presença de Deus em nós, The presence of God in us, por intermédio do Espírito Santo, through the Holy Spirit, é uma arma poderosa de Deus, is a powerful tool from God, liberado para a igreja, set free upon the church, para vencermos as tentações, to overcome temptation, para vencermos a carne, to overcome para flesh, derrubar o inimigo da nossa alma. to overthrow all evil from our soul. Não significa que nós vamos estar livres das tentações. Doesn't mean that we'll never be tempted again, Não significa que nós vamos estar livres da influência da carne. or that we'll never feel the flesh again. Mas cheios do Espírito Santo, But full of the Holy é Spirit, muito mais fácil vencer.
It's easier to É win, muito mais fácil passar por essas situações. easier to overcome. Daqui para frente, From now on, eu posso dizer sem medo I can say que fearlessly, será praticamente impossível para mim e para você it is impossible for you and for me permanecermos de pé to remain standing diante de tudo que está vindo before all that's coming se não estivermos cheios do Espírito Santo. without the Holy Spirit of God. Agora a pergunta é: Now the question o is, que significa ser cheio do Espírito Santo? what does it mean to be full of the Holy O Spirit? que significa ser cheio do Espírito Santo? What does it mean to be full of the Holy Spirit? Quando você recebe o Espírito Santo When you receive the Holy e ele te Spirit convence sobre o mundo e o pecado, and He convinces you out of the world and sin, existe um selo que ele coloca em você. there's that seal of approval from Him. A Bíblia diz The Bible says que este selo that the seal of approval é chamado de línguas estranhas. is called tongues. Quando você recebe o Espírito Santo, When you receive the Holy em Spirit, algum momento, at any moment, ele vai transbordar em você there will be an overflowing pela manifestação through the manifestation sobrenatural supernaturally de línguas estranhas. of tongues. Foi Jesus quem disse isso. Jesus said this. Falarão novas You'll línguas. speak new tongues. Isto é algo sobrenatural. This is supernatural. Não é algo que cada um inventa a sua. It's not something that we invent. A Bíblia diz que o Espírito Santo concede a cada um, então falamos. The Holy Spirit gives us, so therefore we can. As línguas estranhas Tongues é o primeiro sinal prático, are the first practical sign, visível, visible de sign, que o Espírito Santo está habitando em nós. that the Holy Spirit inhabits us. E somente com este enchimento do Espírito Santo, It only through this overflowing of the Holy Spirit. as línguas estranhas é chamada de o revestimento. Tongues are called a renewal, É vestir você duas vezes. to renew you. Você já está vestido. You're already clothed Então eu once, te dou um casaco, but now there's a jacket, casaco pesado para enfrentar o frio. a new coat to face the cold. Então você está revestido. So now you're Você clothed está vestido duas vezes. twice. É isso que acontece comigo e com você This is what happens to you and to me quando nós falamos em línguas estranhas. when we speak in tongues. Percebe? Notice that? Agora, as línguas estranhas é só um primeiro passo Now tongues are only the first step para todo o processo do enchimento de Deus em nós. for every purpose of the fulfillment of God in us. E Deus espera que sejamos cheios dele todos os dias. And the expectation is to be full of God every day. A Bíblia diz em Atos 2 e 4. The Bible says in Acts 2:4, E foram cheios do Espírito Santo. and they were all made full of the E Holy Spirit começaram a falar em outras and línguas. began to speak in new tongues. A Bíblia diz The Bible says em Atos capítulo 4, in Acts chapter 4, versículo de número 31. verse 31, E foram cheios do Espírito Santo. and they were all made full of the Holy E Spirit começavam a pregar com ousadia. and began to preach boldly. Veja que o enchimento do Espírito Santo See that the overflowing of the era Holy uma Spirit constante na vida deles. was constant. Eles receberam o enchimento, They would receive to be filled, começaram a falar em línguas estranhas, speak new tongues, mas todo tempo, a cada tempo, but in each time, all the time, eles continuavam sendo cheios do Espírito Santo. they remained full of the Holy Spirit. A Bíblia diz em Atos dos The Bible Apóstolos, says in Acts of the no Apostles, capítulo 13, chapter 13, no versículo 52. verse E 52, os discípulos foram novamente cheios do Espírito and the Santo disciples were once again made full of the Holy Spirit, e se encheram de alegria. full of joy. Você consegue perceber isso? Do you notice this? Deus espera. God É o expects, desejo de Deus it is the desire of que God a experiência do enchimento do Espírito Santo that the experience of being made full of the Holy Spirit seja uma constante na vida da gente. is constant in their lives. O batismo com o Espírito Santo, The baptism in the Holy quando Spirit, você fala em línguas when you estranhas, speak in tongues, acontece uma vez só. it happens once. Mas o enchimento do Espírito Santo But the filling of the Holy precisa Spirit ser uma constante na sua vida. needs to be daily, Até que você comece a andar todo o tempo cheio de Deus. to the point where you start to walk full of God. É essa a intenção de Deus. This is the intention of God. Quando eu e você nos esvaziamos do Espírito Santo, When you and I are empty of God, quando perdemos este enchimento, when we lose this filling, nós deixamos de ser relevantes para o mundo. we lose relevance in the world. Quando você chega num ambiente When you get to a place cheio do Espírito Santo, full of the Holy Spirit, o mundo espiritual que está naquele lugar the spiritual realm in that place reconhece o que você está carregando, recognizes what you carry, reconhece o que você está levando. recognizes what you're Mas se taking. você chega vazio de Deus, But if you arrive empty of God, você quer resolver no seu braço, you want to solve it by your own arm, você quer resolver na sua força, or your own strength, você quer resolver na sua or your inteligência. own intelligence. Somente.
just that. Mas quando você chega cheio do Espírito Santo, But when you arrive full of the Holy a Spirit, presença de Deus está com você. the presence of God is with you. E aquilo que está travado começa a desatar. And the things that were so stopping you are now undone. Aquilo que está amarrado começa a se desfazer os nós. That which tied you up is now unknotted. Porque você precisa chegar naquele lugar cheio do Espírito Santo. You must walk full of the Holy Spirit. Bendito seja o nome do Senhor. Blessed be the name of the Lord. Eu já falei aqui várias vezes. I've spoken of this many A times nossa before. caminhada com Deus Our walk with God é de fé em fé. is from faith to De faith. glória em glória. From glory to glory. A fé de ontem The faith of não yesterday move a fé de hoje. does not move the faith of today. Porque para cada tempo, For each para time, cada estação, for each season, uma nova estrutura de fé. there's a new structure of faith. Uma nova capacidade de entender a estação. A new capacity of understanding the season. Vocês estão entendendo até aqui? Do you understand up until now? Por isso a necessidade do enchimento do Espírito Santo. Hence the necessity to be made full of the Holy Spirit. Quando você está cheio do Espírito Santo, When you are full of the Holy Spirit, você está livre para fluir em poder e autoridade. you are free to flow in power and authority Diante de todas as circunstâncias. in the middle of all circumstance. Então, o grande desafio So the great challenge não é receber o Espírito Santo uma vez só, is not to receive him once, mas é permanecer cheio dele por toda a vida. but to receive him every day E dar ordem ao mundo espiritual a seu respeito. and give order of this in the spiritual realm. Porque enquanto você e eu permanecemos cheios do Espírito Santo, For so long as you and I are full of the Holy Spirit, nós vamos frustrar tudo aquilo que tentar destruir a nossa vida. we will frustrate all that tries to attack our life. Ainda que você tenha experimentado, Even if you have experimented, talvez você tenha sido levado a um tempo de tentação da pior forma na sua vida. maybe you faced a time of absolute worst temptation in your life. O enchimento do Espírito Santo vai com você até naquele limite. Being made full of the Holy Spirit takes you to that limit, E você pode até ficar exposto, and you can even be exposed. mas ele vai te livrar da queda. But He's the one who takes you from the fall Ele não vai te deixar sozinho lá. and does not abandon you there. A Bíblia diz: e o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado ao deserto. The Bible says, and the Holy Spirit took Jesus to the desert to be tempted. E o Espírito Santo tirou ele de lá em The vitória. Holy Spirit took him out of there in victory. Bendito seja o nome do Senhor. Blessed be the name of the Lord. Diga graças a Deus por isso. Say grace be to God for this. Escute algumas coisas importantes. Now listen, this is important. Como saber? How do I know? Pastor, como que eu sei Pastor, how do I know? que eu estou precisando de um enchimento novo do Espírito Santo? That I need to be renewed and filled by the Holy Spirit of God. Como que eu posso saber que eu estou precisando de um novo enchimento? How do I know that I need a new fulfillment in God? Primeiro sinal, Well, first que sign, você precisa de um novo enchimento do Espírito Santo. that you need to be made full of the Holy Spirit again. Você parou de produzir no reino de Deus. You stopped producing in the kingdom of Você God. parou de influenciar o mundo com a presença do reino de Deus. You stopped influencing the world with the presence of God. Você não tem amor para You servir. got no love to O serve. voluntariado não vem para o seu coração. Volunteership is not in your heart. Você está caminhando numa espécie de escuridão. You walk in darkness Você está sem condições de demonstrar o poder de Deus na sua vida. with no condition of demonstrating the power of God in your Então life. você precisa de um novo enchimento do Espírito You Santo. need to be made full of the Holy Spirit. Segundo, Second, como eu sei que eu preciso de um enchimento do Espírito Santo? how do I know that I need to be full of the Holy Spirit? Quando você não consegue mais perdoar as pessoas. When you can no longer forgive. Quando você começa a alimentar ódio e rancor sobre as pessoas. When you feed hatred and grudges. Toda falta de renovação espiritual Every lack of spiritual renovation vai nos dar um aparente... nós vamos acreditar que somos juízes sobre as pessoas. will bring us to believe ourselves to be judges, Nós deixaremos de perdoar not forgiving, e vamos escolher exercer juízo sobre as pessoas. but judging. Terceiro lugar, Third, como é que eu sei que eu preciso de um novo enchimento do Espírito Santo? how do I know that I need the Holy Spirit? Quando você fica preso em guerras espirituais When you're stuck and locked in spiritual e warfare, não consegue sair delas. and it seems like it's never gonna end. Você fica ali preso naquele ambiente de batalha espiritual. The same battle every day. Todas as vezes que nós estivermos com áreas vazias de Deus Any void of God in our lives, na nossa vida, any part of our aonde lives, houver áreas vazias de Deus, empty of God, o diabo vai usar essas áreas the devil will attack you para right there, nos atacar constantemente. constantly. Se as nossas relações, Our relationships, as nossas finanças, our finance, se a nossa saúde, our health, se a nossa família, our family, a nossa vida com Deus, our life with God, se alguma dessas áreas if any of these areas estiverem vazias, are void of God, de
repente, Suddenly, você vai nessas áreas in these areas, entrar numa luta espiritual que parece que não tem fim. disaster will strike in spirit like it never before. Você vai ficar lutando com potestades e principados. Wrestling with demons day and night. Todos os dias a tentação vai bater a sua porta. Every day a new temptation. É uma luta com a carne que não acaba nunca. A ceaseless battle with the flesh. Tentando resolver os problemas com as suas próprias forças. Trying to solve it in your own strength. Isso é um sinal de que você está vazio do Espírito Santo. This is a sign that you are empty of the Holy Você Spirit. não está conseguindo se mover no poder de Deus. Unable to move in the power of God. Quarto, Fourth, como eu sei que eu preciso de um enchimento do Espírito Santo? how do I know that I need to be made full of the Holy Spirit? Quando você está neutralizado e não consegue ter reação nenhuma. When you are new. It's virtually impossible to overcome anything spiritual. Será praticamente impossível Virtually impossible vencer as ações do diabo contra nós. to overcome satanic actions against our Porque nós lives. estamos neutralizados. We become locked up Estamos sem reação. with no reaction. As circunstâncias vão chegando na vida da gente. Pomp and circumstance just overflows our lives, E nós vamos ficando sem condições de reagir. left with no condition to react. E quando você está vazio do Espírito Santo, When you're empty of the Holy Spirit, automaticamente você começa a caminhar no mundo natural. automatically you start to live by only the natural Você things, fica preso às coisas naturais. tied to only natural things, Totalmente ausente do mover sobrenatural. entirely absent in spiritual movement. Quinto, Fifth, como é que eu sei how do I know que eu estou precisando de um novo enchimento do Espírito Santo? that I need to be made full of the Holy Spirit? É que tudo aquilo que você não usa Everything that you don't use vai perdendo a validade. will lose its value. Se você não usa a oração, If you don't use pra prayer, que ela vai fazer sentido? it means nothing to Se you. você não usa o poder do Espírito, If you don't use the Holy Spirit, você vai perder o he uso dele. means nothing to you. Se você não usa o jejum, If you don't não fast, faz sentido para it você. means nothing to you. O Espírito Santo, The Holy o Spirit, enchimento do Espírito Santo, to be made full of the Holy é como o Spirit, maná do deserto. is like the manna in the Você tem que desert. buscar ele todo dia. Seek it out Se daily. você achar que vai guardar para outro dia, If you think it's just going to be for não vai later, funcionar. it won't work. Não vai dar certo. It won't stay. Porque nós precisamos do enchimento do Espírito Santo. We need to be made full every day. Porque tudo aquilo que você não flui, você perde. Everything that you don't flow with loses meaning to Por you. isso precisamos do enchimento do Espírito Santo. That's why we need to be made full of the Holy Spirit. Sexto lugar, Sixth, por que precisamos why do we need do enchimento do Espírito Santo? to be made full of the Holy Spirit? Porque se você permanecer vazio por muito tempo, If you stay empty for too long, você vai voltar a ser o velho homem de antes. you grow old again. Se você ficar muito tempo sem o enchimento do Espírito Santo, You spend too long without being full of the Holy Spirit. você volta a ser o mesmo homem de antes, You become the old man of olden age com os mesmos vícios, with the same com addiction, os mesmos pecados, with the same com a sins, mesma natureza de pecado, with the same nature of com as sin, mesmas atitudes carnais, with the same attitude of com o flesh, mesmo engano, with the same com a lies, mesma mentira, the same com a ways, mesma trapaça, the same com a lying, mesma pornografia, the same com a porn, mesma prostituição, the same com o prostitution, mesmo roubo, the same com o mesmo robbery, espírito de trapaça, the same spirit of porque lying, está vazio do Espírito Santo. or those who are empty of the Holy Spirit. Quando nós estamos vazios do Espírito Santo, When we are empty of the Holy Spirit, as nossas emoções our emotions e as nossas vontades and our desires começam a receber informação do inferno de novo, start to take input from hell porque estamos vazios do Espírito Santo. when you are empty of the Holy É Spirit. por isso que nós precisamos That's why we need estar continuamente to be continually cheios do Espírito Santo. full of the Holy Spirit. Aleluia! Hallelujah.
De uma forma resumida, And just clearing it all up. duas coisas importantes que nós precisamos considerar. Two important things that we need to consider. Primeiro, First, por que que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? why do we need to be full of the Holy Spirit? Para viver uma vida em constante ação sobrenatural de To Deus. live a life in constant supernatural action Em with God. constante ação sobrenatural de Deus. Action with God. Caminhando em autoridade. Walking in authority. Caminhando debaixo de autoridade. Walking under authority. Só assim iremos manifestar o reino de Deus. Only then shall we manifest the kingdom of God. Se você é cheio do Espírito Santo, If you are full of the Holy Spirit, você não vai contar o mesmo tipo de piada amanhã no trabalho. you're not going to be laughing at the same jokes every day. Se você está cheio do Espírito If Santo, you're full of the Holy Spirit, você vai mudar a sua playlist de preferências no seu computador. you're not going to listen to the same music every day. Se você é cheio do Espírito If Santo, you're full of the Holy Spirit, os teus filhos verão um homem de Deus dentro de casa. your children will see a new man of God. at Quando home. você está cheio do Espírito Santo, When you're full of the Holy Spirit, a tua esposa caminhará com um sacerdote e um profeta your wife do will see lado a prophet and dele. a priest of God at home. Quando você é cheio do Espírito Santo, When you're made full of the Holy Spirit, você atrairá a glória de Deus para sua casa. you will attract the glory of God to your O home. poder sobrenatural de Deus caminhará com você. Supernatural power of God will walk with E you. você será cheio do Espírito Santo. And you shall be made full of the Holy Spirit. Bendito seja Deus. Blessed be the name A of the Lord. segunda razão, The second reason. por que que precisamos Why do we need it? caminhar cheios do Espírito To Santo? walk full of the Holy Spirit. Para demonstrarmos o poder de Deus aonde a gente vá. To show the power of God everywhere. Pelo amor de Deus. For the love of God. Quando você chega lá no lugar do trabalho, When you get to that place of work, você vai encontrar alguém pior do que você. you'll find someone having a worse day than Ou you. você se iguala a ele em fraqueza, Either you get down just as ou bad, você diz para ele: or you tell them, me dá um minuto give me a minute. que eu quero orar por você. Let me pray for you. Me dá um minuto Give me a minute. que eu quero abençoar esta casa. Let me bless your Me life. dá um minuto Give me a minute. que eu quero interceder por Let me você. pray for you. Caminhando cheio do Espírito Santo. Walking full of the Holy Spirit. De repente você me ouviu esta manhã Suddenly you hear me this morning, e você está dizendo assim no seu coração: and you say it in your heart. o que eu preciso What do I need para permanecer cheio do Espírito Santo? to be made full of the Holy O Spirit? que é que eu preciso? What do I need? Escute aqui. Listen, Deixa eu te mostrar uma coisa. let me show you some. Deixa eu pegar aqui uma ilustração para você entender. A visual example for you. Alguém me ajuda com o microfone aqui. Preste atenção nisso. Now pay attention to this. Aqui está você. Let's say this is you. Talvez assim você entenda melhor. Maybe you'll understand it better that E way. acorde também, né? And also wake up. Porque dormir numa mensagem dessa, não só Deus. Don't sleep on this. Eu vou te falar, meu irmão. No, seriously. Para quem está de pé desde as 5h30 para preparar esse culto. People who got up to 5:30 to get here. Isso aqui é você, ó. This is you. Aí você vem para a igreja. You come to church. Senhor, tem misericórdia de mim. Lord have mercy. 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 Segunda-feira, Monday. paginazinha pornográfica. All right, couple. Terça-feira, little bit of porn over mentirinha no trabalho. Line of my family over Quarta-feira, here. Wednesday. não vem no cu da palavra. Don't want to go to the preach the Quinta-feira, word. Thursday. Quinta-feira, Thursday. engana a esposa. Let me lie to my Sexta-feira, Friday. mente pros filhos. Let me lie to my kids. Tá aí você. And there you go. Aí você faz o quê? And what do you do? Aí você vem pro culto no bingo. And then you come back Sunday. Eu me arrependo. All right, Lord, I Eu me repent. arrependo. Lord, have mercy. Ai, Jesus. Lord, I repent. Não me mata. Lord, have mercy. Ai, Jesus. Don't kill me. Não me mata. I'm so sorry. Segunda-feira, And then Monday. tentação. Back again. A mulher do trabalho. Sin again. Mais uma bebida. Temptation O again. cheiro do cigarro de novo. Drinking again. E o diabo bate a porta. Cheating again. Mais um tempo de tentação. Devil at the door again. Chegou na sexta-feira, And then Friday. domingo. Sunday. Jesus me ajuda. All right, Jesus, I'm Jesus me sorry. ajuda. Jesus, Jesus have me mercy. ajuda. Jesus, Jesus me let me know. ajuda. Lord, Jesus me please, ajuda. I'm so sorry. É a sua vida assim. And then the cycle repeats itself over and over again. Qual é a proposta desta manhã? What am I offering you Um this morning? enchimento do Espírito Santo completo. To be made full of the Holy Spirit. Aqui está Deus. This is God. Aqui está você. This is you. Mergulha nele. Dive in Him. Mergulha nele. Dive in Him. Mergulha nele. Dive in. Porque quando você estiver nele, When you are você in anda na segunda, anda you na take terça, Monday, anda na Tuesday, quarta, Wednesday, anda na Thursday, quinta, anda na Friday, sexta, Saturday, anda no Sunday. sábado, anda no domingo, anda de novo na segunda Everywhere the e week. terça.
e quarta, e quinta, e sexta, e aí não tem mais pornografia, aí não tem mais mentira, aí não tem mais engano, porque você está caminhando com Deus, caminhando com Deus, você está escondido em Deus. Ah, meu Deus do céu! My God in heaven.